Provérbios capítulo 28, versículo 14. Eu vou falar hoje sobre 4 passos para uma vida de vitórias. 4 passos para uma vida de vitória, amém? Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, que persevera no Senhor. Amém? Podem sentar? Como é feliz o homem constante. Queria falar sobre isso aqui. 4 passos para uma vida de vitórias, uma vida vitoriosa. Eu estava lendo de casa hoje sobre isso. Aqui no livro de Deuteronômio, quando Deus orienta a Moisés acerca das bênçãos e acerca das maldições. Qual, pastor, o primeiro passo para eu ter uma vida abençoada? Qual o primeiro passo para eu ser feliz? Ter uma vida feliz, uma vida em abundância. O primeiro passo é ser obediente. Obediência. Ele é que leva o homem a viver uma vida de vitória. O primeiro passo é você ser obediente. Aqui no Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, se você obedecer, se vocês obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje Ele ordenou, o Senhor teu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso aqui é uma promessa. Quando você obedece ao Senhor, Ele vai colocar você no patamar. Por isso que a Bíblia diz que Ele coloca nós entre os príncipes. Coloque algo no coração, irmãos. Todo o controle está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Mas Deus aqui, usando o profeta Moisés, estava orientando o povo. O povo estava saindo do Egito, e Moisés aqui estava instruindo o povo, instruindo a forma de ser abençoado. Aqui em Deuteronômio do 1:15 fala sobre as bênçãos, e do 15, do 16, do 30 fala sobre as maldições. E hoje tem muitos cristãos, irmãos, que sobre ele está uma maldição terrível. E tem hora que nós queremos culpar os outros. Eu falei aqui no começo do culto aqui, aquele que planta muito, colhe muito. A nossa vida, ela é feita de plantação. Você planta hoje para comer amanhã. Domingo você plantou para comer segunda. Segunda você plantou para comer terça. É assim que funciona no mundo espiritual. E Moisés estava ensinando aqui o povo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguires cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te ordenou. A Bíblia diz que a bênção vem sobre nós. Versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre vocês. Está aqui no plural. Todas as bênçãos. O primeiro passo é obedecer. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você conhecer Bíblia, não adianta você fazer visita, não adianta, irmão, você se esforçar tanto e não obedecer. Ou seja, você constrói um castelo com a mão direita
E com a tua esquerda, você mesmo destrói. Por isso que nós temos que se policiar. Por isso que ele fala assim, ó, cuidadosamente. Ou seja, eu tenho que me policiar. Ver que eu estou plantando, que eu estou falando. Porque na hora da ira, você fala coisas que não deve. Na hora da raiva, por isso que a Bíblia diz assim, irei, mas não pequei. Por isso que ele vai assim, cuidadosamente, você tem que ver como você está conduzindo a tua vida. Em vez de você ser um crítico para teu irmão, para tua irmã, seja um crítico para você mesmo, um crítico. Vá lá no espelho, senta lá e fala assim, olha, Márcia, ou você é assim, assim, pastor Roger, você é assim, olha, você está errando nisso. Eu estou fazendo, você sabia, todos os eu estou fazendo isso com a minha vida, eu estou fazendo. Eu paro assim, eu estou fazendo isso, e falo, meu Deus, como eu sou pecador. Então, você tem que começar a julgar você mesmo. Começar a ver. Porque você é conhecedor da palavra. Aqui na Efraim você aprende Bíblia. Você sabe o princípio. Fui numa família ontem, ficou de vir, hoje não veio. Não veio. Fui lá, eu, o presbítero José, fomos lá conversar, mas não veio. Os demônios estão dentro da casa, ninguém dorme naquela casa, mas não vem. Por isso que eu falo, irmãos, o primeiro passo para você viver uma vida de vitórias, é ser obediente. Todos aqueles que foram obedientes, eles viveram vida de vitórias. Eu posso citar aqui várias pessoas aqui que viveram uma vida de escassez, uma vida de guerra, mas não deixaram a circunstância afastar ele da presença de Deus. José ele foi obediente até o final. Olha a obediência desse menino e aonde Deus levou ele. José, como nós aqui somos instruídos na palavra, José foi ensinado por teu pai Jacó sobre o Deus dos seus avós e como Deus fez para ele chegar até ali, dos livramentos e das maravilhas que Deus fez. Então José cresceu aos pés do pai Jacó, ouvindo as histórias do Deus invisível, mas um Deus real. Então José foi comendo, foi guardando aquilo. E quando José agora passa aquele processo com seus irmãos, que lá no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 19, os irmãos maquinaram para matar, para destruir a José. E eles disseram, lá vem o sonhador. Então entre eles, fizeram uma reunião para matar José, para acabar com José. Só que Rubens, o primogênito, fez de tudo para que não matasse José. De tudo. Quando José chegou, irmãos bateram muito de José, arrebentaram José. E jogaram José em uma cisterna. Porque no deserto havia muita cisterna, e essa cisterna estava seca. Jogaram José ali, na cisterna. Tiraram José da cisterna, venderam José para uma caravana que ia para o Egito. Chegaram no Egito, venderam José para um homem chamado Potifar. José estava na casa de Potifar, era escravo de Potifar. E a Bíblia diz que Potifar achou graça em José. Havia uma virtude sobre a vida daquele menino. E José começou a cuidar dos negócios de Potifar. E tudo aonde ele colocava a mão prosperava. Resumindo aqui a vida de José. Quando ele teve a oportunidade de pagar com o mal que fizeram a ele, ele pagou com o bem. Quando você lê no livro do Gênesis 45, Gênesis 45, versículo 9, a Bíblia diz que José, ele se revela aos seus irmãos.
E quando José se revela a seus irmãos, a Bíblia diz que ele chora muito. E José fala que ainda haveria muito tempo de fome. Está aqui. Gênesis 45, versículo 4. Chegaram mais perto e disse José aos seus irmãos. Quando ele se aproximou, ele disse-lhe: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem e não tem receio por teres me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar a terra, para salvar-lhe a vida de um grande livramento. José estava falando aqui, olha, Deus permitiu que eu viesse por Egito. Vocês me venderam, mas foi permissão de Deus. José ficou 13 anos entre a cisterna, entre a casa de Potifar e a cadeia. 13 anos. E quando você lê a biografia, você vai ver que ele obedeceu a Deus. E essa obediência, Daniela e Cristina, Daniela e Bono, a Bíblia diz que Deus levou ele ao segundo homem mais importante do mundo antigo, que era o Egito. Por quê? Ele obedeceu. É melhor obedecer do que sacrificar. O homem que não obedece, ele sofre, ele é rejeitado. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A Bíblia diz que o profeta Samuel falou assim, falou para o rei Saul: vem cá, por que você fez isso? Ele falou: não, mas eu peguei a melhor vaga, o melhor boi, para sacrificar para o Senhor. Você sabe que o profeta respondeu: ei, Deus não está atrás de gordura, nem de holocausto. Deus quer que você obedeça. Deus queria que o rei obedecesse a sua palavra. Por não obedecer, ele trouxe maldição para a sua casa. Por não obedecer, ele perdeu o reino, perdeu o filho, ele perdeu o outro filho. A vida, a família de Saul virou uma desgraça. Sabe por quê? Porque ele preferiu resistir a Deus do que se sujeitar a Deus. Por mais que você tenha razão, por mais que você está certo, não dá o direito de você julgar ninguém, e não dá o direito de você falar mal de ninguém. Não dá. A obediência é o primeiro passo para você ter uma vida de vitória. José obedeceu até o final, e Deus levou ele em um patamar muito grande. E hoje não é diferente. Obedeça. Obedeça a Deus. Ore ao Senhor. E veja o que o Senhor tem para você. E veja o que Deus tem para revelar para você. Não é na força, não é na língua. Não. É por obediência ao Senhor. E a Bíblia é clara: quando você obedece, a bênção virá sobre ti. E a Bíblia diz que quando você obedece, a bênção te alcança. A obediência é uma semente. A obediência é uma semente. Sabia disso? José tinha motivo para xingar, José tinha motivo para indagar a Deus, mas ele não fez. Quando passou todo o processo, quando passou as retaliações
que quando Deus levou, que acabou a provação lá, ele entendeu. Ele mesmo falou para os seus irmãos: olha, não se aflinja, se aproxime de mim, porque hoje eu sei que foi permissão de Deus. Porque se eu não estivesse aqui, o nosso pai, as suas mães, os nossos irmãos, todos morreriam de fome. Todos. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 19, diz assim: ele declarou que lhe dará uma porção, ou seja, uma posição de glória, fama, honra, e muito acima de todas as nações que ele fez. E que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme lhe prometeu. Olha a promessa de Deus aqui. A Bíblia diz que Deus chamou nós por cauda ou por cabeça? Cauda ou cabeça? Porque muitas vezes, irmão, nós somos cauda. Porque muitas vezes nós estamos aí, irmãos, olhando dos lados, reclamando. Por quê? Porque ímpio prospera e nós não. Se o sol, a chuva é para todos. E a diferença é que nós temos o Deus que fez o céu e a terra, o Deus da promessa. Irmãos, igual eu falei para a família hoje, o juiz é maior para aquele que conhece. Como é que é, pastor? O juiz é maior para aquele que conhece. Nós conhecemos a palavra. Irmão, se eu sei que eu tenho que dizimar, por que eu não dizimo? Se eu sei que eu tenho que ofertar, por que eu não oferto? Se eu sei que eu tenho que dar testemunho de cristão, por que eu não dou? Se eu sei que eu tenho de pregar Jesus, quando há espaço para pregar, por que eu não prego? Eu sei que não posso falar mal do pastor, porque eu falo. Eu sei que não posso, irmãos, prejudicar o meu irmão, porque eu prejudico. São essas coisas, irmãos, que nós praticamos. E são essas coisas que vão acarretar dia após dia. Porque eu sou conhecedor. Eu sei o que eu devo fazer. E eu fico insistindo com tudo isso. Irmãos, aí vem as maldições. Aqui em Deuteronômio fala sobre isso. Está aqui, ó. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, não seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje Ele te ordenou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão a maldição na cidade. Irmão, é sério. Eu gosto de ler isso aqui. É sério. Por isso que essas coisas dão tudo errado, irmão. Irmão, o que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. Coloque isso no teu coração. Não tem que negociar com Deus. Irmãos, com Deus não se negocia. É por isso que nós sofremos. Com Deus se obedece. Não fique com essa. Irmão, não questione aquilo que você não conhece. Não fale aquilo que você não sabe. Não fale. Eu sempre falo que Deus não se questiona, Deus se obedece. Se Ele mandar você ir lá naquela esquina, dar um glória a Deus, vai lá, dá um glória a Deus e vai embora. Já vi tanto testemunho sobre isso. Entendeu? Se Ele mandar falar para alguém que Jesus te ama, fala: Jesus te ama, não aumente mais nem diminua. Conheço uma amiga minha que ela foi para a igreja porque alguém falou assim: Jesus te ama. E ela chorava: como é que é? Jesus me ama. Foi para a igreja. Então é isso. Então nós temos que analisar e ver o que está acontecendo. Entendeu? Porque se eu for guiado, a Bíblia diz lá em Romanos 8,14, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, se eu sou guiado por Ele, eu vou tomar as decisões corretas. Sempre eu vou tomar decisão correta. Não é que eu não estou sujeito a errar, estou. Mas burrice é persistir no mesmo erro.
Eu estou insistindo na coisa que eu sei. Irmão, lá no meu coração, lá no meu consciente, eu sei que é errado, mas eu estou insistindo. É essa insistência carnal que vai levar você a viver uma vida de derrota. Aqui, quatro passos para viver uma vida de vitória. E o primeiro passo é obedecer. Se não obedece, você não vai chegar a lugar algum. Sabe o que acontece, igreja? Muitos ficam comendo de migalhas. Você lembra lá em Mateus capítulo 15, o versículo 23, o versículo 24 e o 25, que quando aquela mulher chega, Jesus para, e ela fala assim, socorre-me. Jesus fala assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filho judeu, cachorrinho ela. Eu fui ver essa linguagem de cachorrinho. Você sabe o que é um cachorrinho, José Luiz? Sabe esses cachorros que as pessoas jogam na rua? Esse cachorro que às vezes abre o portão, vai embora e não volta, que fica comendo do lixão, fica comendo do lixo. São isso que ele estava falando. Era isso. Cachorro sem dono só come porcaria. Essa linguagem aqui, ela se humilhou. E tem horas, irmãos, que tem irmãos que está dentro da igreja, ouve a palavra, vem para o culto, mas sempre está comendo, sabe o quê? Das migalhas. Come das migalhas e vive reclamando. Por quê? Porque ele nunca teve uma mesa farta. Onde diz Davi lá no Salmo 23:5, Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Então, irmãos, essa bênção que nós temos que fazer parte, comer dessa mesa farta de Deus. E para comer tem que obedecer. Entendeu? Por isso que aqui, no Deuteronômio aqui, 26, versículo 19, ele declarou que lhe dará uma posição de glória, fama, honra, e muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor. Se obedecer. Se obedecer. Fala para o teu irmão aí. Fala para ele aí. Precisamos obedecer. Fala com fé, meu filho. Faz com força aí. Dá um grito no ouvido dele aí, para ele ficar esperto aí. Fala assim, precisamos obedecer para receber a vitória. Aqui no livro do Levítico, capítulo 26, versículo 19, olha o que a Bíblia diz aqui. Eu lhe quebrarei o orgulho, o rebelde, farei que o céu sobre vocês fique como ferrolho, e a terra de vocês fique como bronze. Mas por que Deus falou isso? Por quê? Ele falou sobre isso aqui. Se nós não obedecer, vai acontecer isso. A terra não vai produzir, o céu não vai dar chuva. Foi igual aconteceu com Israel. Houve um período de seca em Israel. Por que houve um período? Porque ele conhecia, mas não praticavam. Aí Deus fala assim, olha, não vai chover. Se não há chuva, não há alimento. Se não há chuva, não há abundância. Não há abundância. Aqui no versículo de Levítico capítulo 26, ele diz assim, ó. Não faça ídolos de imagem e nem colunas sagradas para vocês. Não coloque nenhuma pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante delas. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Guarda o meu nome. Aqui no versículo 8 diz assim, ó. Versículo 8. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000.
e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Deus falou assim, ó, se vocês me obedecer, se vocês andar comigo, todos os seus inimigos, eu, o Senhor, vou destruir. Todos aqueles que tentar contra você, todos aqueles que tentar armadilha contra você, todos aqueles que jogar maldição contra você, não vai prosperar, não vai chegar, porque eu sou teu Deus que te guardo, sou eu a tua sombra, sou eu o teu refúgio, sou eu a tua fortaleza, sou eu o teu Deus. Aleluia. Tem mais, diz aqui, mais aqui, ó. Aleluia. Seguinte, se você seguir os meus decretos, obedecer os meus mandamentos, colocarei em prática, eu lhe mandarei chuva nas estações certas, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seus frutos. Chuva na estação certa. Será que chove certo hoje? Chove? Não tem mais nem verão, não tem mais primavera, não tem mais inverno. Sabe por quê? Tudo isso? Porque o povo não obedece. Porque o povo, irmãos, está em desobediência. Por isso que está esse clima aí. Olha que diz assim, ó, a tua colheita, aqui, ó. Ele está falando aqui que a tua árvore, o fruto da tua árvore do campo darão os seus frutos. Darão mais aqui, ó. Tem mais. Estabelecerei paz da terra, vocês deleitarão, e ninguém vai destruir a sua colheita, a sua vida. Porque como? Se eu obedecer o meu Senhor. Então o segredo é obedecer. Como é que é? Persevere em obedecer. Não seja rebelde. Obedeça o seu líder, obedeça a sua mãe, o seu pai. Obedeça. Obedeça. Sabe por que muito sofre? Porque não quer obedecer. Aqui no livro de Isaías 55, versículo 2. Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão, do seu trabalho árduo, naquilo que não satisfaz. Escute-me, coma o que é bom, a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Dá-me ouvido, venha a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante de todos os povos. Com certeza vocês convocará as nações que você não conhece, e as nações que não conhecem se apresentarão até a você, por causa do Senhor, o seu Deus, Santo de Israel, pois Ele conhece o seu resplendor. Deus está falando aqui, ó, da mesma forma que Davi me obedeceu, da mesma forma que andou comigo, eu fiz Davi um rei próspero, e eles vinham a Davi, e Deus honrava Davi, e Deus falou aqui, olha, ouça-me, ande comigo, porque você vai comer o melhor, você vai vestir o melhor, você sempre vai ter o melhor, porque Deus só dá o melhor, Deus só tem o melhor, só o melhor. É Ele que abre, é Ele que fecha. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Primeiro passo, obedecer. Segundo passo, ter fé. Ter fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu e você não vê, mas pela fé nós acreditamos. Tem que ter fé. E quando você exerce sua fé, alguém vai indagar. Exemplo,
O teu desejo é ter um carro. E o carro é uma S10 nova. Aí você fala assim para o teu amigo: poxa, eu vou comprar aquele carro. Aí ele fala assim: mas como? Mas como você vai comprar? Você fala assim: olha, eu vou comprar aquela casa. Aí ele fala assim: mas como que você vai comprar aquela casa? Você vai deparar com essas pessoas, sempre. Sempre. Por quê? O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O segundo passo que você tem que ter é fé. Fé é a estrutura do Evangelho. Fé é o alicerce do Evangelho. É fé. Paulo falou que em Romanos 1, versículo 16, diz assim: olha, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, e todo aquele que crê, primeiro judeu, depois grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, e uma justiça que, do princípio, enfim, pela fé, como está escrito: o justo viverá de fé. Fé. Você está aqui pela fé. Você está aqui porque você crê que Deus está aqui. E você veio aqui pela fé, acreditando que hoje, pela fé, Deus respondeu a tua petição. E hoje, pela fé, você vai sair daqui, com posse daquilo que você veio buscar. Agora, quando nós saímos do nosso lar, por isso que Davi falou assim: olha, me alegremos quando disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que vir para a igreja com alegria. Com alegria. Vim, oh meu Deus, cultuar, louvar, levantar a mão, celebrar, porque você está na presença dEle. Não vem para a igreja com pesar. Poxa, ir para a igreja hoje, pastor Roger de novo falando. Meu Deus. Quando você vier, vinha para comer Bíblia. Venha para ouvir, porque quando você vem para ouvir, você sai cheio, sai poderoso. Eu falei: eita meu Deus, amanhã o gigante cai. Por quê? É pela fé. É pela fé que nós vamos alcançar vitória. Aqui, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Assim: portanto, a promessa vem pela fé. Como foi que Deus falou para Abraão? Irmãos, Abraão não conhecia o nome de Deus. Já pensou uma voz? Você está em casa, você ouviu uma voz, fala assim: olha, ô capitão. Aí você fica meio assustado. Capitão, pega a sua família e vai lá para o Palestina, lá para o sertão de Maceió. Mas Senhor, vou deixar meu trabalho, o que eu vou fazer? Não, eu vou te sustentar. Eu te darei Palestina para você. Agora, mais difícil ainda, porque Abraão já tinha uma cultura naquele lugar. Já tinha muitos deuses naquele lugar. Tinha muitos deuses. O pai fazia os deuses. E naquele lugar, Abraão já era rico. Lê a história. Você acha que Abraão não é ninguém? Era culto. Era conhecedor. Falava em muitas línguas ainda, sabia? Tinha dinheiro. De repente o avô fala assim: ó, pega tudo e sai. Hã? Hein, crente? Está aqui, ó. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele não tem do que se gloriar, mas diante de Deus, que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como uma dívida.
Aqui, ele acreditou. Você está cheio de projetos, mas você não acredita. Você tem tantas coisas no teu coração, tanto projeto, está lá, mas você não coloca em prática os seus projetos. Eu li aqui em Eclesiastes 11:4, aquele que observa o vento, aquele que observa o vento, aquele que observa o vento, ele nunca vai plantar, mamado. Aquele, irmãos, que não tenta, ele nunca vai saber o resultado. Tem que ir pela fé e tentar, em nome de Jesus. Abraão ouviu, arrumou a mala, pegou sua mulher, o seu sobrinho, e foi aonde Deus designou para ele ir. Ele tomou uma atitude. Deus te deu um talento, e esse talento precisa ser trabalhado. Esse talento precisa passar pelo fogo. Deus deu um talento a Abraão, mas Deus passou Abraão pelo fogo. Ele foi provado em todas as coisas, e nós todos os dias estamos provados. Nós não queremos passar por circunstâncias, nós não queremos passar por problema, não queremos passar por perseguição, por calúnia, por... Ele teve fé. Como é que é? Ele teve fé. Fala para o teu irmão assim: exerce sua fé. Ele não ouviu não, dá um sacudão nele aí, fala assim: exerce tua fé. Aleluia. Fala para ele: exerce sua fé. Fala para ele: exerce. Você precisa exercer sua fé. Segundo passo, fé. Aqui está valendo aqui em Romanos capítulo 4, versículo 16. Que diz assim: portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja garantida a toda a descendência de Abraão. Tem mais. Quando você exerce a fé, quando você segue a Deus, você sabia que os seus filhos são abençoados, os seus descendentes são abençoados. Por isso que Davi falou no Salmos 37:25. Davi falou assim: olha, ele declarou por fé. Ele falou assim: olha, eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o seu descendente e o justo mendigar o pão. Foi isso que Davi, ele declarou. Davi declarou isso. Você está entendendo? Que quando você segue a Deus, quando você obedece a palavra, a Bíblia diz, meu amado, que Deus vai abençoar você, a tua família. A Valéria ficou lá em casa, irmãos, 2 semanas, eu acho. A Valéria ficou boa. A Valéria já está comendo, a Valéria. A Valéria ficou quase um mês sem comer. E não queria ir embora não, queria ficar hospedada lá. Você acredita? Aleluia. Tomava conta do meu quarto, ficava lá, deitava lá e ficava assim: quero ver filme. Aleluia. Tá boa, Valéria, glória a Deus. Por quê? Porque a Maria é uma mulher de oração. É isso que a Bíblia está falando aqui, que quando você obedece, que quando você está, meu amado, você vai ser alcançado por Deus. Aleluia. E através do teu testemunho, da tua vida, você vai ser abençoado, você vai ser, aleluia, alcançado por Deus. Aleluia. Conduz ele lá, vai, conversa com ele lá. Aleluia. Pela fé. Pela fé. Amém. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim. Aqui, ó. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, seja assim garantida toda a descendência de Abraão.
não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. E ele é o pai de todos nós. A fé que Abraão teve. Versículo 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, e ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em que creu? Deus que dá vida aos mortos, chama a existência as coisas que não são, que não existem, como se existisse. Olha que a palavra está falando aqui, que quando você tem fé, que quando você está com Deus igual Abraão creu, Deus traz à existência aquilo que não existe. Pastor, não estou entendendo. É igual Malaquias fala lá, Malaquias 3,10. Bença tal que você vai construir, que você vai pedir, Senhor, eu quero isso aqui. Você chega no terreno, você está com um terreno lá, aí você vai lá naquele cantinho, aqui vai ser assim. Você não está vendo, mas pela fé você está vendo. Aqui vai ser, eu vou fazer um quarto aqui, eu vou fazer uma sala aqui, etc. Então você vai projetar aquilo que não existe, mas você acredita em Deus que as coisas vão acontecer. Trazer à existência aquilo que não existe, como já existisse. Foi isso que Paulo estava falando aqui na carta de Romanos. Abraão, ele acreditou naquilo que ele não viu, mas ele tem a certeza que aquela voz que ele ouviu ia fazer acontecer. Então, meu amado, primeiro passo, obedecer. Segundo passo, ter fé. Romanos capítulo 10, 17. A fé vem de ouvir e ouvir. Ouvir. Por isso que nós temos que fazer o quê? Está praticando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. Por isso que no Salmos 1 fala assim: bem-aventurado é um varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita, aleluia, na palavra de dia e de noite. Assim será como uma árvore plantada perto do ribeiro de água, que num tempo próprio darão os seus frutos. Oh, aleluia, amado, aleluia. Era isso que o salmista estava falando aqui. É pela fé, é pela fé, é pela fé em Deus que você vai chegar. Eles não acreditam, mas Deus acredita em você. Deus chamou você pelo teu nome, colocou você de pé, e pela fé nós vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pela fé. Aqui no livro de Romanos capítulo 5 diz assim: temos sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé. Ei, para se aproximar de Deus, tem que acreditar nele pela fé. Mas se você acredita nele, por que você está desesperado? Irmãos, você sabia que eu aprendi esses dias que o conflito que nós passamos, seja ele espiritual, seja ele material, é uma oportunidade para você conhecer Deus? Sabia? Eu lembro das minhas andanças por aí, quantas vezes Deus se manifestou a mim, quantas vezes Deus entrou providência. Eu lembro que uma vez, irmão, só com o dinheirinho da passagem, saí de Carapicuíba, fui pregar lá na Estação da Luz, tem um pastor lá. Pensa na pobreza, pensa na dureza, irmão. Me ajuda aí, Jesus. Eu ia pregar lá, irmão, todo que eu ia, aparecia dinheiro no terno, aparecia dinheiro na Bíblia. E eu falei: Jesus, obrigado. E era o dinheiro da providência, rapaz.
Então eu lá dentro do trem, eu ia abrir a palavra, o seu tenor. Já estava lá o dinheiro. Meu Deus, quem colocou Bíblia aqui? Minha Bíblia está gerando dinheiro. Aleluia. Botava a mão no bolso. Você acreditava que o pessoal vinha me dar um abraço e dar um dinheiro no bolso? Eu não via. E botava dinheiro na Bíblia. Irmãos, acontecia direto. Deus, irmãos, era nas mínimas coisas Deus fazia. Eu pensava, eu projetava e acontecia. Eu já falei aqui numa vez de relógio que Deus me deu. Falei aqui, irmãos, até de Coca-Cola, irmão. Não tinha nem dinheiro para comprar Coca. Jeová falou assim: você quer uma Coca, meu filho? Você vai tomar Coca. E Deus dava Coca. Coisas mínimas. Sapato, relógio, tudo. Pela fé. Justificado pela fé. Então, amado, projete. Em vez de você murmurar, vai orar. Não, Jesus, é a tua palavra. Eu estava vindo de um pregador, irmãos, que nesses dias que ele precisava pagar a televisão, faltava 2 milhões para pagar. E Deus falou assim para ele: seguinte, você tem que primeiro semear para abençoar a tua vida. E eu falei: Deus, como que eu tenho que semear? Deus, se eu tenho que pagar? Eu falei: mas você não ensina assim? Semeie primeiro, depois que você colhe. Ele foi lá, ele deu uma oferta de 70 mil reais para o pregador. Fez um cheque e deu. Passou 15 dias, não aconteceu nada. Passou um mês e nada. Mas o mês seguinte, irmãos, Deus deu para ele 2,5 milhões de reais para ele. Quem planta? Quem planta? Pela fé. Aqui em Romanos capítulo 8, 25 diz assim, ó. Romanos 8, 25. Mas, se esperarmos o que ainda não vemos, guardamos pacientemente. Olha o que Paulo está falando aqui, ó, o capitão. Aqui, ó. Mas se esperarmos o que ainda você não está enxergando. Guardamos pacientemente. Você sabe que Paulo está falando aqui? Pode esperar porque vai chegar. Como é que é? Irmão, vá orar, peça a Deus, em vez de você ficar aí, ai fulano, eu não. Está precisando do quê? De tijolo, mais areia? Está precisando do quê? De cimento? Está precisando do quê? Aleluia, eu estou esperando pacientemente. Esse prédio é nosso, entendeu? Esse prédio é nosso. Já coloquei piso, já coloquei o ar-condicionado, já fiz a escolinha para as crianças, berçário para os neném, uma cantina ampla, as cadeiras tudo almofodadas. Aleluia, irmão, estamos aqui com 5 mil membros, aleluia, 5 dentro, 5 mil fora. Está vendo o que eu estou falando? Guardando pacientemente. Tem que ter paciência. Mas o que faz ser paciente? Mas crendo, não. Deus falou. Aleluia, Deus falou. Se Deus falou, foi isso que aconteceu com José, com Davi. Davi esperou 13 anos. Davi uma vez perguntou para o profeta Samuel: por que tem que ser assim, profeta? Por que, profeta? Você sabe o que o profeta falou para Davi? Deus está te preparando para você ser rei. Você está nessas lutas, Deus está te preparando, Deus está te alicerçando. Porque se Deus não te alicerçar, amado, você vai espanar, você vai desistir. Você hoje não tem estrutura para Deus te dar aquilo que Ele quer te dar. Então guarda. Guardando Ele, dando glória a Deus e aleluia. E Deus vai suprir a tua necessidade. Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, meu amado. Pela fé. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo falou uma verdade aqui tremenda. Porque vivemos por fé, e não pelaquilo que nós vemos. Olha aqui que Paulo falou.
Porque vivemos por fé, não pelaquilo que eu e você vê. Por quê? Aquilo que você vê é prova. Você só vê problema. Meu Deus, tem que comprar o leite. Meu Deus, eu tenho 4 neném, está vindo mais um aí, me socorro. Meu Deus, agora é menina. Hã? Jesus, o capitão vira crente de vez. E a pessoa, socorro, está entendendo? Você tem que, irmão, se você, aquilo que você vê é temporal. Aquilo que você não vê, aquilo que você projeta, acredite. Irmão, eu estou aqui hoje porque eu acreditei. Eu lembro quando eu orava, lá no Ariston, lá em Carapicuíba, naquele fundão do Juda. Hein, capitão? Lá no Carapicuíba, onde matava 2, amarrava 10 para morrer amanhã. Lá Deus e Amor, que eu congregava no joelhinho, eu lembro, 6 horas da tarde, estava lá, não sabia nem orar direito, estava lá, oh Deus. Eu lembro dessas orações. E hoje, irmãos, Deus me lembra de tudo aquilo que eu passei, que eu pedia. Tudo aquilo que eu pedi está acontecendo na minha vida. Passou anos. Não foi meses, não, passou anos. Tem coisas que você planta hoje que você vai colher daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos. Esses dias o Espírito Santo estava me lembrando quando eu comecei. E aquilo que eu pedi a Deus, Deus fez. É pela fé. Por isso vou repetir aqui para você, porque não vivemos por fé. Ou seja, porque vivemos por fé e não pelo aquilo que nós vemos. Pois temos confiança e preferimos estar ausente do corpo que habita com o Senhor. O desejo de Paulo aqui era estar com Deus já, ó. Então acredite naquilo que você não vê. É fácil acreditar naquilo que você vê, não é? Aquilo que você vê, os olhos chegam a brilhar, né? Meu Deus. Aquilo que você não vê, aí vai murmurar. Deus me abandonou. Deus não me vê. Ai, estou sofrendo tanto. Olha a situação. Você viu o que fizeram comigo? Tadinho de mim. Ai, coitadinho de mim. Ai, ninguém me ama. Ninguém me vê. Ninguém não faz uma visitinha para mim. Tadinho. Socorro. Tadinho. Vai orar, rapaz. Põe a tua fé em prática. Você quer? Vai à luta. É isso que você quer? Vai à batalha. E Deus vai colocar nas tuas mãos muito mais, infinitamente mais daquilo que você precisa. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele sempre dá mais daquilo que nós necessitamos. Sempre, sempre. Sempre Deus faz isso. Efésios capítulo 4, versículo 4 e o 5. Efésios capítulo 4, que diz assim: 5. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos, em todos. Aleluia. Tem fé em Deus? Perguntou, irmão, tem fé em Deus? Eu não ouvi você, tem fé em Deus? Rapaz, já é 9h30, nem cabe ainda. Ó, obedecer, ter fé. Segunda coisa, perseverar. Terceira coisa, perseverar. 4 passos para uma vida vitoriosa. Perseverar. Em Lucas capítulo 18, conta ali uma parábola, uma ilustração ali, o que Jesus dá exemplo de uma viúva. A viúva, irmãos, chegou numa casa de um juiz. A Bíblia diz que esse juiz não respeitava homem algum, não temia a Deus, não respeitava ninguém. Um caboclo era endemoniado, cheio de didi, dedé, dodô. Márcia, pense, essa veinha, ela ia lá, fala assim: olha, seu juiz, fala para o juiz que eu quero falar com ele, porque tem muita gente me devendo e quer me pagar. Irmãos, o juiz falava para a empregada: fala para essa mulher sumir.
que eu não vou vir. Ela é de tarde, chegava de tarde, mesma coisa. De noite ela voltava. Irmãos, ela ia todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Só que o juiz não ouvia. Não ouvia. Enquanto o juiz não respondeu, ela não desistiu. Você sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? Você desiste muito fácil. Desiste. Ô, Dani. Aí desiste. Aí para reclamar. Ah, não, vixe, meu Deus. Vim para a escola bíblica. Pastor, lá. Chegou uma turma aqui de levita, queria ficar aqui. Aí eu falei, você quer ficar aqui? Seguinte, ó. Tem que vir para os cultos, quarta, sexta, sábado, domingo. Tem que vir para a escola bíblica, tá? Tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ganhar alma. Não aguentou 2 meses, sumiu. Aleluia! Oxente. Não aguentou não, Daniel. Dani, oxente. Aqui, Lucas capítulo 18, versículo 8. Que diz assim. Olha o que ele respondeu aqui. Eu digo, ele fará justiça depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus estava falando aqui, que ele vai fazer justiça para os seus escolhidos. Agora, para ele fazer justiça, para ele fazer, é necessário que você persevere, meu amado, é você que precisa. Se eu estou desempregado, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Eu tenho que ir atrás de emprego. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que acelerar o negócio. Só quer que as coisas aconteçam, eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que ele falou aqui, deu o exemplo da viúva aqui. A viúva ficou no pé. Você sabe o que ele falou? Por mais que não tema a Deus, por mais que eu não respeito homem algum, eu vou fazer justiça para essa mulher, porque essa mulher está me perturbando, essa mulher não sai da minha porta. Pastor, não estou entendendo. Está com problema? Ore. Não recebeu vitória ainda? Sabe o que você tem que fazer? Ore amanhã. Não chegou? Ore na quinta. Não chegou? Ore na sexta. Não chegou? Ore no sábado. Não chegou? Faz 1 mês, 2 meses, 5 meses. Não pare de pedir. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10, ele ficou 21 dias. Enquanto Deus não respondeu, ele não parou de perseverar em oração. Meu amado, persevere. Entendeu? Não chegou a resposta, não pare de pedir, não pare de orar. Ore. Aleluia. Enquanto não chegar a resposta, peça. Não pare. As pessoas param de perseverar. Não chegou. Você tem que fazer o quê? Tem que orar. Enquanto não chegar aquilo que você pediu, você não para. Você vai lá de manhã, Deus, olha, poxa, eu preciso do salão, Deus. Preciso de um negócio visível, maior, amplo. Deus, a tua palavra diz aqui, ó, que tudo que pedir oração o Senhor faz. Então, por favor, preciso de um salão. Orou mesmo, chegou, fica ali, ó. Enquanto não chegar, não para de pedir. Aqui Romanos 12. Olha o que a Bíblia diz aqui. Alegreis na esperança, seja paciente na tribulação, perseverai em oração. Aleluia. 4, oração. Depois você medita em casa. Você sabe o que é orar, né? 4 passos para ter uma vida vitoriosa: obedecer, ter fé, perseverar e orar.